Quando você acha que as coisas não podem piorar, elas pioram cada vez mais, porque Lloyd foi derrotado em Spy Family pela primeira vez. O nosso espião perfeito falhou pela primeira vez. Sendo que a única salvação que lhe resta está nas mãos de Nightfall. E sabe qual é o pior disso? Porque tudo isso vai abalar o seu próprio casamento. Não entendeu o porquê? Então vem conferir aqui comigo nesse vídeo tudo que rolou no capítulo 84 de Spy Family. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Spy Family. Antes de mais nada, já vou agradecer a todo mundo que vai deixar aquele famoso like, para todo mundo que vai se inscrever, compartilhar e comentar. E gente, não é clickbait, é verdade, o Lloyd foi derrotado nesse capítulo. Por isso você vai ficar nesse vídeo até o final junto comigo para entender como tudo isso aconteceu, mas ainda mais você vai ficar sabendo como isso vai atrapalhar no casamento entre Lloyd e Yoru, por causa da relação com a Nightfall, que vai ser a pessoa que vai salvar o Lloyd, gente. Isso vai dar muito problema na nossa família. E chegou realmente no momento do Lloyd perceber que ou ele está com a sua família, ou então ele fica na Wise, porque provavelmente Operação Strix pode dar muito ruim daqui pra frente. Vem conferir esse vídeo comigo. Seguinte pessoal, nosso capítulo vai começar com a Nightfall apontando a arma para o Wheeler, e quando ela aponta a arma para o Wheeler, fala para ele: abaixe sua mochila certinho, faz todo aquele procedimento de policial. Até mesmo questiona o humor do Wheeler, porque ele disse que os documentos que eles precisavam estavam no hotel, ele deixou tudo lá, mas até parece que isso é verdade. Na verdade a gente não pode confiar em absolutamente nada que ele diz. E bom, ela aponta a arma para ele, o outro rapaz vai lá fazer uma revista nele, enquanto ele tenta ali mudar de assunto, falando que os filmes do país onde eles estão infiltrados são tudo uma merda e tudo. E nisso claramente o Wheeler tenta mostrar o preconceito que a nação do oeste tem com o leste e vice-versa, dizendo uma coisa podre do país onde eles estão, querendo dizer que eles devem voltar para a sua terra natal e ficar lá de boa. Só que a Nightfall mostra para ele que eles estão lá para proteger a paz entre esses dois países, para que não haja mais esse preconceito um com o outro e que eles consigam resolver as suas coisas, mesmo que sendo na surdina, porque é um serviço de espionagem, mas para que eles consigam evitar essas guerras entre os dois países. E é então que eles acabam encontrando ali alguns documentos na carteira do cara, porque o cara deu uma revista nele total. Não sabemos se todos esses dados são verdadeiros, e aqui vale ressaltar uma coisa que a Nightfall diz pro Wheeler, que eles não vão se livrar do Wheeler ou deixar ele ir embora, porque provavelmente dentro da cabeça dele ele pode ter tudo de cor e salteado. Ele decorou todos os documentos que tem, para caso os documentos sejam pegos, ou seja, os seus papéis sejam pegos, eles consigam decifrar através da cabeça do Wheeler, porque o Wheeler decorou tudo. Então ele é um objeto, ele é um capital humano. Bom, é aí nesse momento que o cara começa a levantar o Wheeler e ele se aproveita para fugir do cara, simplesmente fazer uma manobra sensacional como lutador. Gente do céu, o cara arrebentou, porque ele conseguiu pular acima da cabeça, atingir as costas do cara, pegar e fazer um mata-leão, e com isso mostrar assim pra Nightfall: ó, se você fizer algum movimento, eu mato esse cara. Só que a Nightfall diz assim: olha, eu não vou cair nessa, a gente tá pronto pra morrer aqui pelos nossos ideais e pela nossa missão. Então você não vai conseguir me chantagear dessa forma. Achei bem legal isso, e é um detalhe que o Wheeler, ele gosta muito de mulheres selvagens como a Nightfall. Será que se ele encontrasse a nossa Thorn Princess, ou seja, a nossa princesa dos espinhos, Yoru Briar, ele ficaria apaixonado? Fica aí um detalhe, né? Bom, de toda forma, ela fala que não vai cair nessa, mas o cara acaba jogando o cara pra cima dela, enquanto outros aliados da Wise acabam aparecendo. A Nightfall tenta dar alguns tiros, mas ele consegue fugir e pular. E quando ela corre atrás dele e vai dar um tiro pra tentar acertar ele, ele joga aquela mesma faca que ele pegou ali em um momento lá no chão pra cortar ali a sua cordinha que estava prendendo a sua mão, e com isso ele consegue fugir, mas a Nightfall sai atrás dele na sua perseguição. É então que a Nightfall percebe que talvez ela não consiga lidar com o Wheeler e que vai ser muito mais difícil capturá-lo do que ela imaginava. Talvez uma pessoa que consiga dar cabo dele seja apenas o Lloyd. Mas mesmo assim, ela sai correndo atrás dele, pensa até mesmo em recuar, se encontrar com o Senpai, que no caso seria o Lloyd, mas não tem chance disso acontecer, porque eles não sabem em que pé o Lloyd está, o que aconteceu com ele. Então ela resolve seguir atrás do Wheeler, principalmente incentivada
por tudo que o Lloyd a ensinou, porque por mais que ela ame o Lloyd, ela também quer amar os ideais dele, ela ama tudo que o Lloyd faz e o seu próprio sonho. Eu aposto que em algum momento ou em outro, gente, querendo vocês ou não, pessoas que odeiam a Nightfall ou não, ela vai olhar pro Lloyd e falar: eu apoio a sua felicidade, porque eu te amo. Isso em algum momento, com toda a certeza, vai acontecer, e vai acontecer principalmente quando ela se tocar que, cara, ela não tem que ser a esposa dele quando ele já tá apaixonado por outra, mas precisa primeiro com que o Lloyd se apaixone de fato pela Yoru, e não só tenha aquele convívio com a família. E é isso que deve acontecer nesse arco. Sim, e como vai acontecer, vocês me perguntam? Bom, acontece que o Lloyd, ferido, vai ser cuidado também pela Yoru, vai ter uns problemas ali de família que eu vou explicar mais pro final do capítulo, porém, o Lloyd vai ser cuidado pela Yoru, e eu acredito que nesse momento ele vai ter, digamos assim, uma certa paixão nascendo por ela. Ele vai começar a se apaixonar cada vez mais, vai tentar até mesmo reparar os seus erros, porque em capítulos passados percebam que a própria Yoru estava pensando assim: será que o Lloyd vai voltar cedo hoje para casa? Ela estava desejando que ele viesse para casa. Vocês entendem o nexo que o autor está colocando ali e como ele vai trabalhar os ciúmes, ao mesmo tempo a desconfiança da Yoru, que ele pode estar com outra mulher, e aí vai começar a trabalhar o romance entre os dois, pelo menos ali aos pouquinhos. Eu já consigo ver isso lá na frente. Por isso que todos os desejos da Nightfall, quando ela fala, mesmo que sejam absurdos ou bestas e tal, eu consigo aceitar numa boa, porque eu acho que essa personagem, ela ainda está em construção acerca dos seus próprios sentimentos. Ela tem muito Lloyd como se fosse num pedestal, assim, tipo, nossa, ele é o meu rei, ele é o meu Deus. E sabe, num relacionamento não pode ser assim, precisa ser algo equilibrado, não precisa ser a pessoa colocada lá no topo e você lá embaixo, sabe? Ela não precisa ser submissa ao Lloyd, ela precisa estar em pé de igualdade, e isso é algo que nunca vai acontecer porque ele não sente o mesmo por ela, também porque ela vangloria muito o Lloyd. Não à toa, olha os pensamentos que ela tem nesse momento, porque ela tá perseguindo ali o Wheeler, e se caso ela acabar morrendo, porque ela imagina que o cara é mais forte que ela, que o cara vai conseguir bater de frente com ela, ela fala assim: poxa, seria legal morrer nas mãos dele, né? E ele pensando que eu sou a amada dele. Só que nisso a Yoru ficaria pra cuidar do Lloyd, e ele teria ali, ó, que dar uns abracinhos na Yoru, e aí, concretamente falando, ele ficaria com a Yoru no final. Nisso ela fala assim: não, eu quero permanecer com ele casada pelo resto da minha vida. Então ela já vai lá correndo atrás, vai proteger o sonho que o Lloyd imagina, que é a paz entre o leste e o oeste, e também pelo poder do seu amor, ela vai correr atrás desse casamento, até querendo imaginar ali que ela pode refazer a Operação Strix e colocar ela como esposa no lugar da própria Yoru, que é algo que nunca vai acontecer, mas corre um certo risco por conta dessa missão e por conta do que vai acontecer nesse capítulo. Porque aí então nós passamos para uma cena do Lloyd, ainda disfarçado de Yuri. Percebam que o braço dele realmente ficou machucado, e ele tá andando, procurando ali a equipe azul, quando ele escuta alguns passos, uns passos que parecem ser de perseguição. Isso nos mostra que o Wheeler, ao entrar no esgoto, e a Nightfall foi atrás dele, eles vão acabar tendo um embate. O Wheeler vai acabar encontrando o Lloyd. É aí então que o Lloyd, ele tenta ali se esconder e tudo, esperando quem é que seja a pessoa que está sendo perseguida. Só que o Wheeler também notou que os passos do Lloyd, quando ele estava correndo para escapar lá do Yuri, eram os passos de alguém que também estava sendo perseguido. Ou seja, os dois caras são muito inteligentes. Por isso ele consegue aparecer atrás do Lloyd, vai tentar jogar um tijolo na cara dele, só que o Lloyd consegue desviar. Nisso que o Lloyd consegue desviar, ele começa a pagar uma de Yuri Briar, tentando fingir ser alguém da SSS. O Wheeler finge que acredita, pega ali os documentos dele. O Lloyd fala assim: putz grila, esse cara é o Wheeler mesmo e eu tô machucado. E o Lloyd percebe a sua fraqueza, que por causa do seu braço que levou um tiro, provavelmente ele vai ter trabalho para lidar ali com o Wheeler. Ele não está 100%. E aí é nisso que, enquanto ele imaginou que o Wheeler tinha caído na dele, simplesmente o Wheeler percebeu que era alguém disfarçado e que era o Twilight. Isso ele dá um chute na boca do estômago do Lloyd, e eu falei: meu Deus, e agora? O Lloyd já tomou um chutaço, ele não tá com um braço muito bom, e agora as coisas vão ficar complicadas, porque o que acontece? Depois dele levar esse chutaço, o próprio Wheeler diz que ele nunca viu o rosto real do Lloyd, e quando eles participaram de uma única missão lá no passado, ele não pôde ver o rosto do Lloyd. Então ele viu alguém disfarçado, dessa vez ele vai descobrir quem é, e ainda vai entregar o Lloyd diretamente pra SSS. E aí ele fala: vou te dar como presentinho pro pessoal
pessoal. Nisso nós trocamos de cena novamente, onde nós temos ali a Nightfall tentando encontrar onde está o Wheeler. Ela começa a perceber ali alguns passos e quando ela chega, meus queridos, o Wheeler arrebentou o Lloyd. O Lloyd tá no chão, aparentemente desmaiado ou pelo menos muito ferido, pronto para ser descoberto ali a sua real face, porque o Wheeler já tá com a mão lá na cara dele para tirar o seu disfarce e ele tá todo ferido também, ou seja, o Lloyd deu um trabalho para ele, mesmo com a mão machucada. O nosso espião perfeito, bom, ele continua sendo muito forte, mas mesmo assim, ele não conseguiu derrotar o Wheeler e perdeu pela primeira vez em Spy Family. E isso mostra muita coisa. Essa derrota não mostra só que ele tá fragilizado no seu braço, mas que sim, a Operação Strix e a família que ele fez começaram a trazer alguns prejuízos para o seu trabalho de espionagem. Por quê? Porque o Lloyd está começando cada vez mais a ficar mais próximo da família, ele está começando a ligar mais para as pessoas, porque antes ele teria atirado no Yuri e acabou, missão complete, já era. Só que agora ele não fez isso e graças a isso ele acabou levando um tiro. Não só isso, ele cansou pra caramba ali contra o Yuri e agora ele enfrenta um cara que é ainda mais forte do que o Yuri e machucado, o que lhe deu uma grande de uma desvantagem. Então ali ele acaba perdendo não só por causa da força física, mas também ele acaba perdendo por causa dos seus sentimentos. E chega nesse momento que o Lloyd ele tem que pensar, será que eu continuo com essa família? Será que eu continuo com a Operação Strix? Porque já começo a correr um risco de machucar a minha própria família que eu fiz aqui de mentira, porque ele começa a se importar cada vez mais com eles. Então é ali um trabalho do autor, não só na parte sentimental do Lloyd, mas também na parte de sua missão de vida. Olha só como isso tudo é importante. E aí que vai o caos desse capítulo, porque quando a Nightfall acaba olhando, o Wheeler fala, ó, esse cara aí não é da equipe de vocês e tal, e ela olha e fala, não, mas esse é o Yuri Briar, essa pessoa não é da nossa equipe. Só que ela começa a imaginar que ali é o Lloyd, então ao mesmo tempo que ela pensa, será que é o Yuri, será que é o Lloyd, eu não sei quem é, ela começa a ficar toda louca assim da cabeça só de imaginar que seja o Lloyd de verdade, e aí o Wheeler confirma, porque ele começa a tirar ali a maquiagem e todo o disfarce do Lloyd da cara para revelar o seu verdadeiro rosto, e se revelar o verdadeiro rosto, aí lascou. O pessoal da Wise precisaria apagar esse arquivo, e por apagar o arquivo, vocês sabem o que eu quero dizer, seria, claro, a morte do próprio Wheeler. E aí a Nightfall fica louca, louca, louca de raiva, gente. Ela até chega a pisar no chão ali para pelo menos conter as suas emoções, mas as veias dela estão saltando, o olho dela começou a ficar muito louco e ficou num painel insano de ódio, raiva que a Nightfall tem nesse momento, e aí ela vai começar a enfrentar o Wheeler, que ainda bem está ferido, então ela sim tem chance de derrotar ele. E é ali que a gente finaliza o capítulo. E por que esse capítulo pode trazer problemas para a família? Olha só a sacada do Tatsuya Endo, o autor de Spy Family, nesse momento. Bom, primeiramente, a Nightfall com certeza vai vencer o Wheeler de alguma forma. Ela vai se ferir muito ou não, não importa. Ela vai conseguir derrotar ele, porque ele também já tá mais fraco, e aí ela vai se aproveitar disso. Outro detalhe é que o Lloyd pode se levantar em algum momento do seu possível desmaio e também ajudar ela. Só que o Lloyd vai ficar muito ferido. E para onde é levado uma pessoa que está muito ferida? Para o hospital. E quem vai junto com ele? A Nightfall. Se a Nightfall for cuidar dele na casa dela ou então no hospital, seja onde for, o Lloyd não vai voltar para casa cedo hoje. E isso é um grande de um problema. Vai gerar aí sim uma desconfiança tanto do Yuri quanto da própria Yoru, e o relacionamento deles como casamento vai ser abalado. Até porque se ele ficar na casa da Fiona, a desconfiança da Yoru vai ficar ainda mais evidente, porque antes ela já imaginava que, bom, ele poderia se apaixonar por aquela garota, ela acha a Fiona muito bonita e a Fiona é muito bonita. Então o que acontece? Vai começar a surgir um certo ciúmes da Yoru e esse tipo de coisa. Isso vai atiçar provavelmente a Nightfall, imaginando que agora ela pode ficar com o Lloyd, e o Lloyd vai tentar reatar com a Yoru, só que a situação do casamento não vai ficar
muito boa. Uma pessoa que pode ajudar nesse caso seria a própria Anya com os dois, ela sendo o ponto de união deles. Mas eu acredito que mais importante do que isso, precisa rolar um certo sentimento entre eles, sabe? Muito mais do que a confiança um no outro, porque eles não vão revelar suas verdadeiras naturezas, os seus verdadeiros trabalhos. Eles precisam ali o quê? Confiar um no outro como casal e até mesmo se apaixonar. Precisa começar a rolar esse tipo de coisa e o Lloyd, bom, ele vai ter que resolver essa parada do casamento, porque ele vai querer continuar na Operação Strix. Não tem brecha pra arrumar uma outra esposa, esse tipo de coisa não dá pra acontecer, não dá pra remanejar. Por isso ele vai ter que consertar o seu casamento. E através desse negócio de conquistar o seu casamento, aí sim ele começa a se apaixonar pela Yoru de fato. Pelo menos essas são as minhas previsões. Gostaria de saber o que vocês acharam. E olha só, não foi bait não. O Lloyd realmente perdeu pela primeira vez. É claro que ele estava muito ferido, mas isso não importa. Ele perdeu e tá lá no chão. Resta saber se a Nightfall, agora com aquela raiva toda, ela vai conseguir lidar contra o Wheeler. E se ela vai conseguir ao menos prender ele, porque se não prender, aí é um problema. Eles não sabem se o cara tem as coisas de cor na cabeça. Eles pegaram alguns documentos, mas vai que esses documentos estão em algum outro lugar com o Wheeler escondidos, não é? Bom, de toda forma, vamos aguardar para os próximos capítulos. O próximo capítulo sai no dia 23 de julho, beleza? E o Mano Joe aqui tá vazando. Até um próximo. Um beijo no coração de todos vocês e aguardo o comentário de vocês, hein? Ficaram desesperados? Não ficaram? O que vocês sentiram nesse capítulo? Comenta aí junto com o Mano Joe. Tô indo nessa, até uma próxima. Fui, valeu.